Graça e paz, fortificados e santificados, conectados com a palavra desse dia. E Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: nós precisamos ser persuadidos quanto Deus nos amou para não nos afastarmos dele em desespero quando a primeira dificuldade se nos apresentar. Precisamos também que nos seja demonstrado o tipo de pessoas que nós somos. Pessoas que nós somos e a quem Deus amou, para que também não nos afastemos dele por orgulho. Porém, ele lidou conosco para que pudéssemos nos beneficiar da sua graça e, na fraqueza, da humildade, nossa santidade pudesse ser aperfeiçoada. O Salmo 68, versículo 9, traz um pensamento onde o salmista diz assim: Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta. Tu a restabeleceste. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, diz o salmista, para a tua herança quando ela já estava exausta. Aí tu a restabeleceste. A copiosa chuva é a graça dada livremente, não segundo o nosso mérito. Ele não nos deu da sua graça porque nós éramos dignos, mas porque ele quis. Sabendo disso, não devemos confiar em nós mesmos. Esse é o significado de sermos enfraquecidos. Mas, mesmo sendo enfraquecidos, ele nos aperfeiçoa. É o que ele diz a Paulo, quando Paulo pede para que o espinho da carne que ele sentia fosse retirado. Então Deus diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, precisamos ser persuadidos do quanto Deus nos amou e do tipo de pessoas que nós éramos quando Ele nos amou. O primeiro ponto dessa questão é o quanto Deus nos amou, é importante para não nos desesperarmos. E o segundo, que tipo de pessoas nós éramos, para que não nos ensoberbecêssemos. Precisamos ser persuadidos e nos convencer do tipo de pessoas que nós éramos, e Ele nos amou a si mesmo. Então, se agirmos corretamente, nós seremos, por Deus, fortificados e santificados, e nós nos tornaremos mais semelhantes a Ele. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, e que nos serve para os dias de hoje. Ajuda-nos a entender a forma como Tu tratas com os Teus filhos. E porque Tu nos amas apesar de nós sermos o que somos. Mas Tu podes nos fortalecer, podes nos tornar fortes, porque é na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Queremos entregar nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.